Agora nós temos uma questão que fala sobre massa molar, ok? Então, quando nós tivermos questões desse tipo, é só nós transformarmos a quantidade de mol que nós temos aqui, né, da substância, em massa molar. Então, vamos verificar o que é que a questão nos pede. Diz assim: qual a massa de gás carbônico, já grifa ele, obtida na queima completa de 73 gramas de acetileno? Vamos lá para a equação química, para a reação, ó. Onde é que está o CO2 que ele mencionou? Aqui está, ó, CO2. Ele perguntou qual a massa. Se ele perguntou qual a massa, é claro que vai ser o meu X da questão. Então, qual a massa de gás carbônico será produzida quando for utilizado 73 gramas de acetileno? Então, ó, se você tem dificuldade de saber quem são as fórmulas, é só ir lá na questão que ele vai te dizer, ó, acetileno, quem é a fórmula do acetileno? C2H2, que é o que você encontra aqui. Então, são essas duas substâncias que nós vamos relacionar nessa questão, certo? Como fala de massa molar, ele trouxe aqui os dados, ó. Ele disse que a massa do C2H2 é 26, ele já calculou toda a substância, e que a massa do CO2 é 44. Só que mesmo assim, perceba que nós temos essa quantidade aqui de mol. Então, antes de nós irmos para a regra de 3, quando nós formos trabalhar com massa molar, nós vamos transformar a substância em massa molar. Então, ó, tenho quantos mols? 2. 2 mol. Qual é a massa do C2H2? Tá aqui, ó, ele falou que é o 26. Então, você coloca aqui 26. 2 vezes 26 vai ser igual a 52 gramas, ok? Então, essa aqui é a transformação de 2 mols de C2H2 em massa molar. Agora, nós vamos transformar aqui 4 mol de CO2. Por que 4 mol de CO2, professora? Porque é o que você tem aqui na reação, ó, 4 mol de CO2. Então, você coloca o 4 vezes. Qual a massa do CO2? Ele nos deu aqui, ó, já calculou direto. É 44 gramas, porque a gente somou a massa do carbono com a massa do oxigênio. Então, 4 vezes 44 vai ser igual a 176 gramas. Então, ao invés de eu utilizar 4 mols de CO2, eu vou agora, ó, ao invés de utilizar 4 mols de CO2, eu vou utilizar agora essa massa aqui. Por quê? Porque é o que a questão está pedindo para a gente trabalhar. Então, vamos relacionar, gente, ó, essas duas substâncias. Qual a massa de C2H2 que você encontrou? Tá aqui, ó, 52 gramas. Então, você vai colocar aqui, 52 gramas está reagindo, está produzindo 4 mol de CO2. Mas qual é a massa correspondente de 4 mol de CO2? É 176 gramas, ok? Então, isso aqui, ó, que nós colocamos na primeira linha da regra de 3 é o que nós encontramos lá na reação química, certo? A gente só relacionou. Agora, a gente vai colocar esses dados que nós temos da questão aqui embaixo. Então, se eu tenho agora 73 gramas de C2H2, ó, só lembrando que desse lado está a substância C2H2 e aqui eu estou colocando os dados do CO2, ok? Então, agora substituindo, se eu for usar 73 gramas, eu vou ter quanto de massa, quantos gramas de CO2? Feito isso, nós vamos apenas efetuar a regra de 3. Sempre começa com x. 52 vezes x, 52x. 73 vezes 176, ó, a gente calculou esses extremos, então, x vai ser igual a
73 vezes 176, já vou colocar o resultado direto aqui. É igual a 12.848, ok? E o 52 vem aqui para baixo, certo? Porque a gente vai fazer uma divisão. Então, x vai ser igual a 12.848 dividido para 52, que vai dar aproximadamente 247 gramas. 247 gramas de quê? De CO2, ok? De dióxido de carbono. Então, aqui, quando nós formos calcular a massa molar, vocês lembram que ao invés de a gente usar o mol, né? Simplesmente o mol, a gente vai ter que transformar essa quantidade que aparece aqui em massa molar, ok?